A gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Aí vem um monte de meninos dizer que haverá lágrimas lá nos céus. Isso é o cúmulo do absurdo. Queridos irmãos e irmãs, de fato a coisa está feia. O pastor Eliseu Rodrigues na mira das polêmicas, tudo por conta dele ter dito em uma mensagem que lá no céu vai haver tristezas. Isso mesmo, o pastor disse no meio de uma ministração que no céu vai ter tristezas, apesar da maioria dos crentes acreditarem que não, onde a comunidade evangélica não consegue entender o que de fato o pastor quis dizer, e por conta dessa fala, o pastor está sendo duramente criticado. Inclusive, o pastor Abílio Santana veio a público e rasgou o verbo a respeito dessa fala polêmica do pastor Eliseu Rodrigues. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. A gente pregar que quando chegar no céu não vai ter mais tristeza? Vai sim. Tu já cantou? Quando eu chegar lá não vai ter mais tristeza? Vai sim, quando chegar, vai. Não, pastor, a Bíblia diz, pastor, que lá não haverá mais morte, nem dor, nem angústia, nem maldição, e toda lágrima dos olhos enxugará. Você está falando do milênio. Eu estou falando do arrebatamento. Eu estou falando do tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai ter tristeza. Porque tem gente que pensa que só porque é crente vai para o céu já tem galardão. Não tem, não. Por quê, pastor? Porque quem nada faz no reino de Deus nada vale. Ninguém cuida de mim, você cuida de quem? Ninguém estende a mão para mim, você estende a mão para quem? Parece que ninguém ora por mim, você já orou por quem? Pastor, mas eu só faço. Dê glória. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Amadureça. Amados irmãos e irmãs, nos é ensinado que devemos sempre fazer, por conhecimento das Escrituras, um comparativo entre o que está sendo dito com o que está escrito na palavra do Senhor, para que possamos nós confirmar se de fato procede ou não com as Escrituras o que está sendo dito no momento da ministração. Olá, queridos, saudação de paz, vosso conservo, pastor Abílio Santana. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo está dando-nos referências a respeito do arrebatamento da igreja. Paulo está dizendo: irmãos, a respeito daqueles que já morreram, não quero que os senhores estejam ignorantes. Tenham conhecimento de causa, que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois haverá o arrebatamento da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que primeiro Jesus vai ao paraíso, chama aqueles que já morreram esperando nele, e daí então dar-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. Onde é o paraíso? Debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro Jesus vai ao paraíso, chama todos que lá estão, reúne nas nuvens, e aí diz ao Espírito Santo: chegou a hora de voltar para os céus, e aí dá-se-á o arrebatamento da igreja. Isso é bíblico. A Bíblia fala-nos de 3 céus. Primeiro, céu Auranos, que é o céu inferior, céu das nuvens, céu dos pássaros.
Gênesis capítulo 1, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 24. Segundo céus, céu mesorâneos, que é o céu intermediário, que é o céu galáctico. Jó capítulo 22, versículo 12. E o terceiro céu, que é o céu superior, o céu divino. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. E João, capítulo 3, versículo 13. Bom, Jesus chamará a sua igreja após passar no paraíso, chamar os que dormem nele, e aí dar-se-á o arrebatamento. Antes de entrarmos nos céus, Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, e aí haverá o tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Tribunal é para a igreja. E concernente ao tribunal de Cristo, nós encontramos algumas referências. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Foi arrebatado? Está salvo. Foi para o paraíso? Está salvo. E esse tribunal é equivalente a galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é o que vale ao nosso galardão, a nossa coroa. E para que esse galardão? Para reinar com Jesus no milênio, após os 7 anos das bodas do Cordeiro, após os 7 anos de gozo lá nos céus, voltaremos com ele para reinarmos com ele aqui na terra, porque dar-se-á o milênio, pelo menos é o que diz a Bíblia, e eu creio nas Escrituras. Os senhores vão entender por que eu estou gravando esse vídeo. Na entrada eterna dar-se-á o tribunal de Cristo para recebimento de galardão. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Mateus capítulo 5, versículo de número 12. E também Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42. O que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Jesus transformar-se-á numa labareda de fogo, as nossas obras serão lançadas sobre ele, e o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Ou seja, será lançado, segundo a Bíblia, obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de palha, de feno e de madeira. Então, o que sobrar é equivalente ao nosso galardão. Aí reinaremos com ele quando ele voltar no milênio. Gente, por que eu estou gravando isso? Porque nós temos muitos mestres que nunca foram alunos. Nós temos um monte de mestres na levada chamada hoje que nunca foram alunos. Eu fico a pensar, o doutor Abraão de Almeida escutando um monte de pregadores, essa chamada levada de hoje, doutor Joá Caetano, estou falando de escatológico, doutor Napoleão Ribeiro Falcão, homens que são intérpretes das escrituras no mundo escatológico. Aí vem um monte de meninos dando um monte de mestres e que nunca foram alunos. Dizer que haverá lágrimas lá nos céus, isso é o cúmulo do absurdo. Quer dizer que Apocalipse capítulo 7, versículo 17 não vale mais?
Quer dizer que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 não vale mais? Deixe minha língua quieta. Queridos, de fato, dizer que no céu vai ter tristeza é afirmar uma verdade que até então a maioria dos evangélicos acreditam diferente, onde é muito difícil de se entender o que de fato o pastor Eliseu Rodrigues quis dizer. E de fato esta fala do pastor Eliseu já viralizou e já se transformou numa grande polêmica. Será que vai ser aquilo lá mesmo? Tipo, a gente tá conversando e de repente some um, dois aqui Eu creio. e fica só as roupas? Só as roupas. Já pensou isso? Assim, eu respeito quem não acredite, porque hoje em dia tem pessoas que não acreditam no que ele chama de arrebatamento secreto. Exato. Acredito que a segunda vinda é uma coisa só. É Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Na carta de Paulo, no capítulo 4, ele fala do arrebatamento. Só que a igreja está subindo nos ares. Quando você pega Apocalipse 19, que está falando da vinda, a igreja está descendo com Jesus. Então, numa está subindo, na outra está descendo. São dois eventos diferentes. No primeiro, diz que é como ladrão. Na segunda, todo olho verá. Em Tessalonicenses, capítulo 4, é o arrebatamento. No 5, já começa o dia da ira, que é a grande tribulação. Então, O dia da ira é o começo da tribulação? são 7 anos da é? tribulação, é chamado dia da ira. Lembra que eu te falei que no hebraico a palavra dia não representa necessariamente 24 horas, pode ser um período de tempo? Então, no Tessalonicenses está primeiro o arrebatamento, depois o dia da ira. Quando você vai para Jesus, em Mateus 24, 25, ele fala: depois da tribulação daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Porque a volta de Jesus ela tem 2 etapas. A primeira é no ar para os crentes, ninguém vai ver. A segunda é descendo para a terra e o mundo inteiro vai ver. Então, uma igreja sobe, o outro Jesus desce para a igreja. Certo. Um é invisível, o outro é visível. Um é antes do dia da ira, o outro é depois da tribulação daqueles dias, se verá o sinal do Filho do Homem. Então, são 2 etapas. Então, arrebatamento, primeira metade da tribulação. Depois de 7 anos do arrebatamento, Jesus volta na segunda vinda. A segunda vinda é o final da tribulação. Da tribulação, são 7 anos diferentes. Esses 3 anos e meio, que é a grande tribulação, acontece o Não, quê? são 7 anos de tribulação. Então, a primeira metade é chamada de tribulação, a segunda metade, 3 anos e meio, é chamada de grande tribulação. Isso, a grande tribulação, o que acontece? Acontece que naquela metade, está lá em Apocalipse 12, Satanás é expulso do céu por Miguel e os seus anjos. Ele desce e ele possui o anticristo. Tá. A Bíblia diz que ele vai ter uma ferida mortal e ele vai encenar uma ressurreição, como Jesus Como se ele tivesse morto. morto e ressuscitado. Só que aí vem Satanás e toma ele. Com o corpo dele. Possui, de fato. Aí a ira de Satanás contra os crentes e contra Israel vem com tudo. A segunda vinda, ela vai ser aberta para todo mundo ver. Essas pessoas que não acreditam no arrebatamento acreditam na segunda vinda. Então não importa, tendo arrebatamento ou não, Jesus virá. Para quem acredita que vai Mas ter o ele arrebatamento. vem dessa vez para guerrear, não na paz, que nem veio na primeira. Não, a primeira ele veio para salvar, a segunda ele vem para julgar. É mesmo? Vai julgar. Aí o bicho vai pegar. Aí o bicho vai pegar. Tanto é que no Armagedon, todos os inimigos vão morrer na hora. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.